Olá, doutor Mário, tudo bom? Segunda-feira, bom recebê-lo aqui no nosso programa Diversos. Ô, Jane, eu também gosto muito do seu programa. Tenho encontrado as pessoas que têm visto bastante o programa e gostado muito das entrevistas. Que bom, que bom. Doutor Mário, hoje nós vamos falar sobre tatuados. Nós estamos aí com uma geração de tatuados, né? A gente tem várias pessoas que se tatuam e não são pequenas tatuagens. Na época que eu era menina, tatuagem era só para marginais e pessoas, bandidos, pessoas que eram presidiárias ou que usavam droga. Hoje virou uma moda, uma febre essas tatuagens. E eu queria que o senhor me dissesse, antes do senhor me dizer alguma coisa, nós temos um off aí com várias informações sobre o que as pessoas acham, o que os homens e as mulheres pensam a respeito dos tatuados. Vamos dar uma olhadinha. Um levantamento conclui que 76% das pessoas do sexo feminino se sentem mais atraídas por pretendentes tatuados, mas 24% não gostam dos que têm muitos desenhos na pele. E engana-se quem pensa que elas admiram os tatuados porque parecem mais rebeldes, já que 97% delas acham que são mais divertidos. Por outro lado, 85% dos entrevistados disseram que uma mulher tatuada parece ser promíscua, mas 42% revelam não se importar com o rótulo, considerando as tatuadas mais atraentes. Do total, 58% deles não se interessam pelas que contam com mais imagens na pele. Bom, doutor Mário, vimos aí os dados, né, que as pessoas, esses índices de que as mulheres se atraem mais pelos tatuados. Queria saber a sua opinião. O que o senhor acha sobre tatuagem? Bom, Jane, eu sou de uma geração também que os tatuados eram estigmatizados, né? Como você falou agora há pouco, geralmente eram pessoas que ex-presidiários, drogados, que se auto-tatuavam. Né? Então aquelas tatuagens muito artesanal, feias, né? E que realmente estigmatizava aquela pessoa. Porém, tudo evoluiu. Né? Hoje em dia as tatuagens são lindas, desenhos maravilhosos e os tatuadores realmente profissionais. Né? Então algumas tatuagens ficam realmente muito bonitas, dependendo da localização. O que eu não aprecio muito são aquelas tatuagens muito grandes, porque e isso não acho que fica legal. O senhor acha que no emprego, se o senhor tem uma empresa, a pessoa chega lá com uma tatuagem, o senhor acha que ainda existe uma discriminação? Parece que ainda existe uma discriminação com relação a isso, Jane. Mas da minha parte, isso não acontece. Mas o que eu vejo é que algumas pessoas realmente não admitem essas pessoas, às vezes, no ambiente de trabalho. O senhor tem alguma tatuagem? Não, eu não tenho nenhuma tatuagem. Tem alguém na família que tem? Tem, o meu filho tem. Sempre alguém, hoje em dia, se você não tem, alguém na sua família tem, né? Meu filho já tinha uma tatuagem e ele tem uma tendência a formar queloides, uma cicatriz inestéticas. E daí a tatuagem pode ser interessante nesses casos, né? Porque ficou uma cicatriz, não ficou bonita, de uma retirada de uma verruga. Ele aproveitou e tampou aquela cicatriz com uma tatuagem, então ficou melhor. Aí pode ajudar, né? Existem alguns casos que as pessoas acabam fazendo isso, mas hoje nós vamos falar exatamente de quem faz e se arrepende, né? Doutor Mário, a gente tem aqui, nós vamos mostrar aí, o caso da Viviane Araújo, né? Que é a ex-esposa do pagodeiro Belo, que tem uma tatuagem imensa no braço, escreveu o nome dele. E a gente, vamos dar uma olhadinha no vídeo, onde ela diz que há 5 anos ela está tentando tirar essa tatuagem e não consegue. Roda aí, Rodrigo. Por isso que é melhor. Já tirou algumas? Vivi, você tirou essa, cara. E tá machucado. Eu fiz uma sessão tem... Mas você ainda tá tirando. Desde 2007 que eu tô pagando. Que carro, hein, meu? 2007?
Desde 2000? Desde agosto de 2007. Vivi, você já não faz o mínimo e acabou. Porque você não come. Não, mas ela era muito escura, muito preta. Mas agora já tá. Mas eu não queria ficar com mais um. Ah, minha filha, é melhor do que sofrer do jeito que você tá sofrendo. Todo Escreve dia. um Vivi bem lindo aqui e acabou. Eu me basto. Eu me amo. Bom, doutor Mário, o senhor viu aí, ela está há 5 anos tentando. Eu queria que o senhor explicasse primeiro qual é o processo da tatuagem. Como é feita? São tintas? Como é que chegam e por que dessa dificuldade de tirar? Bom, como eu disse para você, a tatuagem evoluiu. Hoje são realizadas por profissionais e multicolor, né? Muitas tintas, né? Muitas cores. E algumas dessas tintas ficam bem mais profundas na pele, tá? Então daí a dificuldade de se retirar isso, né? Mas... São agulhas, todo mundo sabe como é que funciona a tatuagem, mas não custa a gente falar, são agulhas que perfuram a pele e que depositam uma tinta em qual camada da pele? Na região da derme, né? Então ali é uma região um pouco mais profunda, né? Então por isso dá dificuldade de se retirar, né? Desfazer a tatuagem. E essas tatuagens, tem cores que são menos difíceis ou fáceis de tirar? As cores mais difíceis de tirar são as cores vermelha e verde, né? A cor preta e azul são mais fáceis de se retirar. Por quê, doutor Mário? Porque é o seguinte, um dos métodos que se utiliza para retirar a tatuagem, desfazer a tatuagem, é o laser, né? E o laser, ele fragmenta, na verdade, a tinta, e o nosso organismo, com o tempo, vai absorvendo aquela tinta. Isso é por conta da absorção do nosso organismo, tá? E essas tintas um pouco mais carregadas, essas cores um pouco mais carregadas, o laser tem dificuldade em fragmentar. Entendi. Entendeu? Daí a facilidade de se fragmentar as cores mais sólidas, por exemplo, o preto e o azul. Doutor Mário, existe a possibilidade, hoje a gente está vendo muitas pessoas fazendo, não só jovens, mas as pessoas até já de meia idade fazendo. Eu fiz uma e talvez hoje não faria mais, porque é um processo que é para sempre, né? A gente às vezes se empolga ali no momento. Embora essa tatuagem ela tenha um significado para mim, mas assim, hoje eu não sei se eu faria novamente. Eu queria saber, a gente vai num profissional, né? Normalmente nem sempre são profissionais capacitados, existem muitas pessoas que acabam abrindo estúdios aí e não são capacitados. Existe a possibilidade de ter uma alergia aquela tinta, aquele produto, e já está dentro da pele, não tem como tirar? Existe essa possibilidade? Não, existe a possibilidade. Se o paciente, por exemplo, tiver um quadro alérgico, vai desencadear uma urticária, uma reação alérgica, um edema inflamatório naquela região, né? Aí comprometeu o resultado do desenho artístico ali que está sendo feito pelo tatuador. Mas isso também pode ser tratado, né? Se não for uma alergia de grande extensão, né? Se não trazer complicações maiores, pode ser tratado. Existe essa possibilidade de trazer essas complicações maiores? Digamos, o que poderia acontecer? Olha, pode acontecer, por exemplo, uma infecção, né? Desse quadro alérgico, ocorrer uma infecção secundária, necrosar a pele e ficar uma cicatriz horrível ali, né? Entendi. Doutor Mário, nós temos algumas fotos aqui de um site que a gente viu das piores tatuagens do mundo. São rabiscos, são pessoas não habilitadas que ao invés de sair uma coisa bonita, acaba saindo uma coisa feia. E aí a pessoa tem que ficar com aquilo para sempre, né? E esse para sempre é complicado. E aí eu queria que o senhor falasse a respeito da retirada da tatuagem, de como é que seria. Bom, com relação à retirada, existem vários métodos, né? Há uns anos atrás, o único método disponível era o método cirúrgico, né? Em que você, dependendo da extensão da tatuagem, você seccionava aquela pele tatuada, ressecava e depois suturava, né?
Trocaria, então você ficaria com tipo um buraco ali? Trocaria aquela região da tatuagem por uma cicatriz, entendeu? Bom, de qualquer jeito fica marcado. Fica né? marcado. Alguns casos, por exemplo, de tatuagens muito extensas, também poderiam ser feitos essa retirada cirúrgica com colocação de um enxerto de pele naquela região, mas também fica marcado, sempre tem cicatriz. Qualquer cirurgia vai ocorrer cicatriz, tá? Um pouco menos visível, outros mais visível, mas vai ocorrer cicatriz. Né? E também hoje existe aquelas formas de maquiar aquela tatuagem, principalmente para esses casos de arrependimento, né? Uma técnica que se conhece como cover-up, né? Em que a pessoa, daquele desenho inicial, ele transforma em outro desenho. Em outro entendeu? desenho. Que seria o que a pessoa aqui em questão, que é a Viviane Araújo, que a gente está até comentando por conta disso, porque até por que nós estamos fazendo esse programa? Porque ela fez, num rompante de amor, homenagem ao marido. Esse marido, pelo jeito, agora já virou processo, já virou um tormento, não gosta mais e ficou com aquilo na pele, né? Então, é por isso que a gente está até comentando dessas dificuldades, principalmente essas tatuagens de amor, né, doutor? Exatamente isso. Então, a pessoa tem que ter consciência muito grande se realmente é aquilo que ela quer. Tá? Tem que estar bem consciente, né? Ainda mais tatuar o nome de uma outra pessoa na sua pele. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, né, o que vai ocorrer, como no caso dela, ocorreu um rompimento do relacionamento e hoje ela não está mais com ele já está casado com outra pessoa e ela está marcada com o nome dele. Mas poderia ser utilizada essa técnica do cover-up, né, em que você tatua uma outra palavra em cima daquela inicial. Mas isso também tem que ser feito por um tatuador profissional muito experiente. Não vai ser esses tatuadores amadores que vai resolver esse problema. Que cuidados quem quer fazer uma tatuagem tem que observar sempre num tatuador? Bom, médico, a gente sabe que a gente vai lá no CRM e sabe se ele tem problemas ou não, dentistas, advogados, mas um tatuador que também vai deixar uma marca para sempre na nossa vida, a gente tem que saber, né? Exatamente. Você tem que primeiro saber se o estúdio dele é bem limpo, né? É autorizado, né? Se ele usa produtos esterilizados, né? Porque daí pode, inclusive, surgir doenças, né? Várias doenças que podem ser transmitidas por agulhas, né? Hepatites, doenças infecciosas, até mesmo AIDS. Então, nós vamos até as ruas, nós vamos fazer uma enquete para saber se as pessoas, se elas têm tatuagem, que tipo de cuidado que elas tiveram quando foram fazer a tatuagem e se ela faria uma tatuagem por amor. Vamos dar uma olhadinha na enquete. Você tem tatuagem? Eu tenho uma estrelinha no pescoço. Pode mostrar? Pode. Você se arrependeu? Não, eu até me esqueço que eu tenho ela. Você faria uma tatuagem por amor? Depende de que amor. Se for de pai e mãe, sim, mas outros não. De irmão também, mas outros não. Você faria uma tatuagem por amor? Também não, acho que é muito feio, depois você se arrepende, não tem como tirar, né? Muito dolorida depois. Olha, eu assim, acho bem legal, né? Tem alguns desenhos que são bonitos, né? Mas eu não tenho, eu acho que dói muito, né? Então por isso que eu não faço. Bom, antes de comentar essa enquete com o Dr. Mário, a gente vai para um breve intervalo. Você fica sentadinho aí, nos esperando, que já já nós estamos de volta.